Nesse vídeo eu quero trazer uma situação para reflexão sobre contabilidade gerencial ou contabilidade empresarial. O livro-texto que eu estou usando para construir esse tipo de conteúdo aqui no canal, ou seja, conteúdo de contabilidade empresarial, é este aqui, Análise das Demonstrações Contábeis, do professor José Carlos Marion. O link está na descrição, caso você tenha interesse. E aí, eu já estou quase finalizando o quê? O capítulo 1, que se chama Universo da Análise. E nesse capítulo eu tratei sobre diversos assuntos introdutórios, né? Que eu vou gravar um outro vídeo específico sobre isso, sobre esses assuntos todos, um resumão desse capítulo 1. E aí tem uma parte no final do capítulo que são exercícios propostos. E eu já gravei alguns, inclusive, aqui no canal, sobre análise vertical e horizontal, né? E aí tem uma parte que é um estudo de caso. E nesse estudo de caso tem todo um contexto, uma história. Estudo de caso, para quem não sabe esse gênero, né? Ele basicamente propõe uma situação hipotética real, vamos dizer assim. É uma situação hipotética, mas que tem amparo na realidade. E aí, depois de colocar um caso hipotético, ele coloca duas perguntas, né? E desafia quem está tentando resolver ou entender esse estudo de caso. E aí ele coloca o seguinte, ó. Por que são usadas as expressões análise de balanços, análise das demonstrações financeiras, análise financeira e também alguns usam análise das demonstrações contábeis? São todos sinônimos? Querem dizer a mesma coisa? Então essa é uma pergunta que fica aí. Este que é o desafio, este que é o que eu estou propondo no vídeo de hoje. A gente tentar entender aqui em conjunto, porque não tem resposta aqui no livro, então a gente precisa pensar em conjunto, né? Se isso são expressões que significam a mesma coisa. Para quem está administrando uma empresa ou precisa fazer uso da informação contábil gerencialmente falando, ou seja, precisa ver aqueles números todos que um contador gera e entender aquilo de alguma forma, às vezes nós nos deparamos com esses termos, né? Análise de balanço, análise das demonstrações financeiras, análise financeira, análise das demonstrações contábeis. Será que são todos sinônimos? Eu entendo, no meu ponto de vista, que de certo modo, sim. Eu não vou dizer que são exatamente a mesma coisa, porque eu não acredito que seja a mesma coisa, mas que levam, de certo modo, coisas diferentes levam, de certo modo, a situações equivalentes. Então, por exemplo, análise de balanço. Análise de balanço, o que é? Análise do balanço patrimonial. É isso que significa. Então, você está analisando uma demonstração contábil, que é o balanço patrimonial, análise de balanço. Mas não existe somente o balanço patrimonial na empresa, né? Este é o principal, na verdade, é a principal demonstração contábil de qualquer empresa, é o balanço patrimonial. É o principal relatório que a contabilidade emite, mas existem outros também. Então, essa expressão análise de balanço nada mais é do que fazer um detalhamento ou um entendimento melhor das informações contidas no balanço patrimonial. Análise das demonstrações financeiras. E aí? Bom, a análise das demonstrações financeiras ela já se diferencia um pouco porque ela inclui também o balanço patrimonial, mas não somente. Inclui outras demonstrações contábeis ou outras demonstrações financeiras, como demonstração do resultado de exercício, demonstração do fluxo de caixa, demonstração de mutações do patrimônio líquido, enfim, outras inúmeras demonstrações, principalmente aqui com um enfoque maior na demonstração do fluxo de caixa, né, que mostra todas as movimentações no caixa da empresa, caixa banco. Então essa é a segunda expressão, né, que inclui análise de balanço. Agora a expressão análise financeira. Análise financeira ela é muito semelhante também com demonstrações financeiras e com análise de balanço, no sentido de que demonstrações são relatórios, são documentos contábeis. Quando você utiliza a palavra análise, você está exigindo que há uma ação, então analisar alguma coisa. No caso, análise de balanço e analisar o balanço patrimonial. Análise financeira é fazer uma análise financeira das demonstrações contábeis, sejam quais forem elas, demonstrações financeiras, enfim, do balanço, a demonstração de resultado, da DFC, DMPL e todas as outras, né?
Então isso é análise financeira. E o que então, essa é a terceira expressão, então, análise de balanço, demonstração financeira e análise financeira. E o que seria... Bom, eu também não quero entrar aqui no detalhamento do que seja de fato uma análise financeira, porque isso é uma coisa que eu estou construindo aqui no canal aos poucos nessa playlist. Nós já entendemos até aqui que uma análise financeira, basicamente, você pode fazer uma análise vertical, uma análise horizontal, você também pode verificar, né, os indicadores financeiros e econômicos, uma análise da taxa de retorno, enfim, entre outros que eu já trouxe aqui como introdução no canal. E por fim, a última expressão, mas eu não quero entrar em maior detalhamento porque a gente vai aprender isso ao longo do tempo. E uma última expressão é a análise das demonstrações contábeis. E aqui talvez é que more talvez a maior diferença, porque veja, análise das demonstrações contábeis. Tem uma playlist aqui no canal de contabilidade básica e lá nós aprendemos no livro do Marion que existe uma diferença entre relatório contábil e demonstração contábil. Toda demonstração contábil é um relatório contábil, mas nem todo relatório contábil é uma demonstração contábil. Isto porque se diz que algo seja, ou um documento lá da contabilidade seja demonstração contábil, aqueles que são obrigados por lei, como, por exemplo, o balanço patrimonial, ou a DRE. O balanço patrimonial é a demonstração que demonstra o patrimônio, é a demonstração que evidencia o patrimônio da empresa e ela é obrigatória para todas as empresas, não importa o tamanho. E também a demonstração de resultado de exercício, que é obrigatória da mesma forma. Todos estes são relatórios que são emitidos lá na contabilidade, mas que por força de lei se transformam em demonstrações. É apenas uma nomenclatura. A estrutura é basicamente a mesma, né? Pelo menos na prática. Enquanto que relatórios nem sempre se transformam em demonstrações. Pode haver um relatório contábil específico interno que ele emite para o cliente. Isso é um relatório contábil também, assim como o balanço patrimonial. Mas alguns, como eu já disse, se transformam em demonstrações contábeis. E aí a análise das demonstrações contábeis, né, essa última expressão, então é analisar estas demonstrações que são exigidas por lei. A análise financeira, né, do balanço patrimonial, da DRE, né, da DMPL, do DFC, enfim, de todas as demonstrações. Então a pergunta que fica por que tem essas abordagens, né, esses termos, essas expressões diferentes? Aí depende do autor, né? Às vezes ele realmente está querendo dizer a mesma coisa. São todos sinônimos? Bom, como eu acabei de mencionar no vídeo ao longo desses minutos, dá para dizer que tem semelhança entre eles, mas não significa exatamente a mesma coisa. Então não são sinônimos, literalmente falando, ao pé da letra. São coisas diferentes, mas que abordam a mesma situação, ou seja, o patrimônio da empresa, conjunto de bens, direitos e obrigações, numa perspectiva, às vezes, um pouco diferente. E querem dizer a mesma coisa? Estamos todos tratando do assunto financeiro aqui, né? Então, nesse sentido, sim. Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Uma breve reflexão sobre as expressões que se usam, que se utiliza no meio contábil para se referir às demonstrações contábeis. Valeu!